Tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão porque tem um negócio pintando aí, hein? Pedro Raul por Eric. Bom negócio, hein? O Guilherme Arana foi tentado pelo Corinthians. Eu vou te explicar essa situação. Tem um possível chapéu por Andréas Pereira, que estava conversando com o Palmeiras, e tem mais um meio-campista que tá na pauta. Bora falar do Timão e notícia boa. Bora se inscrever? Já se inscreveu? Obrigado se você já se inscreveu. Se não, por favor, não custa nada inscrever-se. É o botão ali, clique em inscrever-se, vamos nessa. Vamos falar desse possível negócio de Pedro Raul por Eric. Vocês sabem, o Eric, meio-campista do Atlético Paranaense, o Corinthians até formalizou uma proposta durante o ano de 5 milhões de dólares por esse jogador e o Atlético recusou. Porque o Furacão é muito difícil de negociar seus jogadores. Eles têm uma política lá, o Petralha, cara, eles não reforçam, inclusive, equipes rivais, né, que estão dentro do cenário brasileiro. Para negociar é um parto, os caras não abrem mão. É que, claro, quando você cai para a segunda divisão, muda toda a tua perspectiva, né? Você perde receita, você perde prestígio, você tem altos salários, então você tem que reordenar as contas e aí passa a não ser mais um problema, né? Porque até estarão em divisões diferentes. Daqui a pouco na Copa do Brasil se enfrentam, mas assim, não é um impeditivo, né, para você poder negociar. E aí agora pode ser que dê jogo, porque estamos falando de uma proposta que o Corinthians fez lá atrás, que hoje seria maravilhosa. E aí o Pedro Raul interessa ao Atlético Paranaense. E aí seria um negócio praticamente taco a taco, porque o Corinthians também pagou 5 milhões de dólares pelo Pedro Raul. Então, na medida em que o Atlético procura um centroavante e daqui a pouco tem uma grande moeda de troca, que é o seu meio-campista volante Eric, numa função que o Corinthians até se reforçou bem, não precisaria hoje, mas você troca prejuízos, né? Você tem um jogador que dentro do nível de competições que o Corinthians vai enfrentar, acaba se tornando uma reposição interessante. E o Pedro Raul dificilmente vai jogar, recebeu muito poucas oportunidades, foi uma contratação muito, assim, que se verificou como até, de certa forma, assodada, né? Porque o clube precisava de um 9 naquele momento e contrata sem fazer uma análise um pouco mais profunda, né? Se era o Pedro Raul realmente esse cara a ser contratado. 5 anos de contrato, 750 mil de salário, 5 milhões de dólares. Realmente o investimento que ficou, o custo-benefício ele não é bom, né? Então, assim, você repassar para o Atlético e pegar um jogador que acho que até vai jogar mais vezes, o grande problema tá nisso também, né? O salário do Eric não chega nem perto do salário do Pedro Raul. E como é que faz? Como é que ele continua ganhando esse salário no Atlético? E ele vai querer jogar uma Série B? Às vezes os caras batem o pé e não querem sair, como já aconteceu em outros momentos. Enfim, o fato é que existe essa informação do Vinícius Furlan, do canal 3 Pontos, que deu essa notícia dessa negociação, beleza? Vamos seguir. O Guilherme Arana foi tentado pelo Corinthians, eu esqueci de falar isso no vídeo anterior e aí estou trazendo agora para vocês aqui. O Corinthians fez uma sondagem sobre a possibilidade de repatriar o jogador, que até renovou recentemente com o Galo, não fez uma temporada muito boa, aliás o Galo não fez, né? Então alguns valores que a gente conhece do Atlético Mineiro, eles não estiveram numa fase muito boa e você sabe, né? O Guilherme Arana tem um livre trânsito no Parque São Jorge com o torcedor alvinegro, pelo menos eu imagino dessa maneira. Chegou a frequentar a seleção brasileira recentemente, mas não fez uma temporada no nível que a gente conhece do Arana, como outros tantos jogadores do Atlético. Então o Corinthians ainda está avaliando se vale a pena contratar um lateral esquerdo, pelo crescimento do Bidu, pela possibilidade do retorno do Palácios. Mas sempre é bom, né? Ainda mais o Arana, que joga em várias funções, o cara que evoluiu muito, joga na ponta, joga de meia, joga de lateral, mas o fato é que o Atlético Mineiro não abriu conversas. Então, como ele tem contrato até o fim de 2027, não quis nem saber, nem negociar, foi apenas uma sondagem, uma tentativa e o Atlético já vetou. Apesar de ele ser baixinho, é bom jogador, tá? É bom jogador. Agora, em que pé que está a situação? Corinthians aprovou, né? E vai tentar um empréstimo. É isso. Agora é a gente aguardar para ver se vai conseguir esse empréstimo aí do Luciano Acosta. E outra, ele tem uma coisa que ele tem uma coisa que ele tem melhor que o Soteldo, né? Que é a finalização. O Soteldo, ele, de vez em quando, o Soteldo finaliza bem. De vez em quando,
ele acaba ali acertando o pé, tá? Mas não é sempre. Então, assim, o Luciano Acosta já... Ele tem 1,60, né? Quanto que tem o Soteldo? Deixa eu ver. Só pra gente entender o quanto é baixinho o Luciano Acosta. Deixa eu ver aqui qual é a altura, né, do Soteldo. 1,60. Rapaz, ele é do tamanho do Soteldo, velho. Ele é do tamanho do Soteldo, velho. Hein? Ele é do tamanho do Soteldo. E o Marcelinho Carioca, né? Tá comparando com o Marcelinho. Vamos ver, Marcelinho Carioca. Quanto que tinha de altura o Marcelinho Carioca, hein? Marcelinho Carioca, vou colocar aqui a altura do Marcelinho. 1,69. Entendeu? 1,69. Então não dá para comparar. Entendeu? Não dá para comparar. Mas enfim, é bom jogador, tá? Se eles aceitarem emprestar, é bom jogador. Enfim, agora vamos lá. Por que além do... eu vou pulando para os assuntos, a gente ser bem objetivo, igual ontem, né? O pessoal falando, pô, que live boa, objetiva, indo direto ao assunto. Claro, vai ter uma piadinha ridícula no meio, porque é a nossa natureza. O Andrés Pereira, né? O Corinthians consultou a situação do Andrés Pereira, né? É Andrés que fala? Andrés Pereira, hein? O Corinthians consultou a situação do Andrés Pereira, né? Que é um jogador que está na mira aí do Palmeiras, tá? Na mira do Palmeiras. Eu nem sei onde que tá esse Zé Ruela. Tá no Fulham, né? Atualmente joga no Fulham da Inglaterra. E o Corinthians entrou na briga aí com o Palmeiras, né? E foi segundo o jornal o Globo, um colunista do Globo lá, que nem trabalha, né, com futebol, né? Falou que o Andrés Pereira, né, que ele é o destaque do Fulham, nem sabia, tá? É o jornalista Diogo Dantas, do jornal O Globo, tá? Falou que o Fabinho Soldado entrou em contato, porque ele trabalhou com o Andrés Pereira no Flamengo, e o Corinthians também conta com uma boa relação, né, do Memphis Depay, que foi companheiro do Andrés Pereira no Manchester United entre 2015 e 2017. Tá? Segundo aí o Diogo Dantas, do jornal O Globo, o holandês mandou uma mensagem para o ex-colega para tentar convencê-lo. Tá? O Corinthians não fez uma proposta ainda ao clube londrino, né, para contar com um atleta aí de 28 anos. Ele está na sua terceira temporada vestindo a camisa do Fulham e segue lá sendo um dos principais jogadores lá do time, né, do técnico português, o Marco Silva. E, enfim, cara, eu não sei até quando é o contrato dele. Eu acho, assim, uma contratação bem difícil de rolar, né? Atacante argentino, tem 31 anos já, tá? Baixinho, né? Baixinho ele, o Luciano Acosta. Tem 1,60 m, né? Piticutito, mas não é volante. Isso que é bom. Tinha uma época que a gente só queria volantes piticutitos. 1,60 m, Luciano Acosta, joga no FC Cincinnati, dos Estados Unidos, na Major League Soccer, né? Aliás, tem ótimos números lá. É um jogador ciscador, né? Mas não é o ciscador, ele é forte fisicamente, cai para dentro da marcação. Eu o compararia com o Rolacer, tá? O Ramon, que é um jogador com características semelhantes à do Garro, mas com mais dinâmica, porque ele não curte Coronado. Depois eu falo do Coronado. Já engato o Coronado depois do Luciano Acosta, tem o Andrés Pereira, é tudo o mesmo assunto, né? O Corinthians em busca de meia. O Luciano Acosta foi oferecido ao Corinthians porque ele quer voltar ao futebol sul-americano, né? Aliás, ele que, né, já está há um tempo aí fora, enfim, é argentino, mas está jogando nos Estados Unidos, antes estava jogando no futebol mexicano. Ele quer voltar para a América do Sul, tá? Então, abre-se portas aí para o Boca, né, para o Corinthians, qualquer clube brasileiro, enfim. Eu acredito que só argentinos e brasileiros realmente vai chegar com uma boa proposta hoje. Para chegarem, né, com uma boa proposta. Ele foi oferecido, ele tem contrato até o fim de 2026 com o Cincinnati. Cara, e ele foi aprovado, tá? Diferente do Pogba, que foi reprovado pelo Fabinho, pelo Ramon Dias, pelo Emiliano Dias, já o nosso querido Luciano Acosta,
esse foi aprovado logo de cara. É um jogador que ele pode fazer uma função de atacante, jogando pelos lados do campo, pode fazer uma função de meia. O Ramon Dias e o Emiliano Dias pediram um meio-campista para a diretoria corintiana. Por incrível que pareça, o setor hoje, para mim, está mais acertadinho. É o setor que o Ramon e o Emiliano querem reforçar. Mas eles são os treinadores, né? Eles devem ter os seus motivos e a gente pode discutir isso depois, tá? Corintiana, vamos continuar aí as informações do Corinthians, bastante coisa do mercado da bola, as últimas atualizações aí trouxe para vocês essas informações. Quero muito saber de vocês, larga nos comentários a opinião de vocês aí sobre os movimentos do Corinthians no mercado da bola. E também vamos continuar aqui com uma informação que a gente já sabia, mas ela foi oficializada, né? Que foi esse aporte que a Esportes da Sorte fez para poder fazer a contratação em definitivo do goleiro Hugo. A gente sabe que a Esportes da Sorte ajudou muito ali na contratação do Memphis. Era o valor que ela tinha disponibilizado para poder fazer contratação de jogadores aí para o Corinthians. E o Corinthians fez esse uso para trazer o Memphis, mas mesmo assim a patrocinadora depois, no final do ano, vendo ali a dificuldade que o Corinthians estava para conseguir fechar um acordo com o rival Flamengo para poder fazer a aquisição do goleiro, né? Eles se arrependeram bastante no final ali do que tinham feito, então tentaram ao máximo atrapalhar o Corinthians aí no plano de contratar o jogador parceladamente. A patrocinadora acabou vindo e ajudando com os valores para poder fazer a contratação em definitivo, acabando com a novela. Foi muito positivo para o Corinthians naquele momento. Então, essa informação que agora foi colocado isso no contrato, né? Foi feito um adendo, um adicional ao contrato da Esportes da Sorte com o Corinthians para deixar tudo claro, né? Ficar tudo dentro da lei bonitinho, colocando aí que a patrocinadora fez também esse aporte de $800 mil ou euros. Vamos conferir aqui. Deixa eu só olhar aqui que agora eu não lembro se é dólares ou se é euros. 800 mil euros, cerca de 4,8 milhões de reais. E esse valor aí foi destinado para poder fazer aí a contratação do nosso querido goleiro Hugo. A informação ela foi publicada aí pelo jornalista Luiz Fabiani, da Itatiaia, e a gente está vendo aqui pela reportagem da Central do Timão. Bem importante, né? Importante aí esse vínculo que o Corinthians tem com a patrocinadora e essa ajuda que foi feita aí. Não vamos também, só para terminar, falando de patrocinadora, galera, é bom lembrar que no final do ano ainda tem a se desenrolar a situação geral das bets no Brasil. Então vamos aguardar ainda para ver o que vai acontecer, porque isso daí ainda pode gerar aí alguma situação. Dia 30 acaba o prazo aí para aquele tempo que foi dado aí para as empresas poderem terminar suas regularizações e a partir do dia 1º entre em vigência aí de uma nova forma. Então a patrocinadora deve também estar correndo atrás para poder organizar essa situação. Beleza, galera? Essas são as informações aí do domingo à noite do Corinthians. Mais tarde eu estou de volta com mais informação, Mercadão da Bola para vocês. Valeu, não esquece de deixar o like. Até mais tarde e vai Corinthians!